Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 12, disciplina Português, 5º ano A. Data: 17/7/2020. Professor Erismar Souza. Eu me comunico, História em Quadrinhos HQ. Na videoaula passada nós já vimos, não é isso, que é HQ, são histórias em quadrinhos, que essa sigla H e Q vem de história, o H, e Q vem de quadrinho. Inclusive eu falei para vocês naquele slide ia explicar tudo minucioso, ou seja, bem detalhado, como é que é uma história em quadrinho, gênero textual, história em quadrinho, mas que nós ainda iríamos ver novamente história em quadrinho para aprender mais ainda agora sobre o livro de vocês. Então abram o livro de português na página 60, que é a página onde nós vamos iniciar hoje, certo? A explicação sobre história em quadrinhos e que tem um exercício no livro de vocês para ser feito, né? Vocês viram que na videoaula anterior foi só explicação sobre o que é HQ, as partes que compõem, né? Isso, as partes principais de um HQ, o que precisa ter numa HQ, o que sempre tem numa história em quadrinho, e pedir também para vocês fazer uma pequena história em quadrinho, uma tirinha, né? Apenas 3 quadrinhos e vocês me enviarem, certo? Então agora nós vamos ver história em quadrinho novamente, mas agora com exercícios do livro. Vamos lá. História em quadrinhos HQ. Página 60 e 61. Eu me comunico, Calvin e Haroldo. Vocês já tinham visto esse personagemzinho aí? O Haroldo, o Calvin e o Haroldo? Olha aí, vocês podem observar que na maioria dos quadrinhos, não é isso? Não tem a linguagem verbal, não é isso? Apenas imagem, não verbal. Mas lá no finalzinho aparece a verbal, ou seja, esse é o nosso filho. Ai, ai, essas fotos vão lembrar mais do que nós queremos lembrar. Ou seja, ele estava tirando foto deles, né? E ele fazendo várias expressões diferentes aí, né? Caretas, várias expressões. Mas nós temos aqui. O que eu vejo? Observe a imagem e converse com os colegas. O que é que o Calvin está fazendo? Observe essas imagens. O que é que vocês acham que ele está fazendo? Vocês vão me dizer, não é isso? O que é que eles estão fazendo? Ele está fazendo o quê? Caretas, está fazendo expressões faciais, né? Na sua opinião, por que ele está fazendo isso? O que é que vocês acham que ele está fazendo isso? Por que que vocês acham? Deve ter algum motivo, né? Ele deve estar fotografando, alguma coisa do tipo, né? Ele deve ser um menino bem traquino, danadinho. Na sua opinião, já falamos que ele está fazendo isso, né? É possível compreender as mensagens dele? É possível vocês compreender a mensagem dele? O que ele está fazendo nessa primeira, na segunda, no terceiro quadrinho? Vocês conseguiram identificar? Vocês dêem uma olhadinha aí, viu? Vocês podem depois dar uma paradazinha no vídeo, dar uma ampliada para observar se vocês... Ou no próprio livro de vocês, né? Porque isso aí é no livro de vocês. O que eu sei? Agora fale de você. Como você costuma se comunicar com seus amigos? Quando vocês vão falar com os amigos de vocês? É assim, fazendo careta? Fazendo expressões faciais? Ou então conversando com ele, né? Como as pessoas podem se comunicar quando desconhecem a língua materna de um lugar que estão visitando? O que é a língua materna? É a língua daquele país. Por exemplo, aqui no Brasil nós falamos a língua portuguesa, né? O português. Lá nos Estados Unidos eles falam inglês. Na França falam francês. Então é a língua materna desses países. E se você chegar em outro país e não souber falar nada? Então geralmente a gente utiliza gestos, né? Por exemplo, eu quero comprar uma Coca-Cola, aí eu entro numa padaria, aí eu não sei falar, apesar de que Coca-Cola em inglês é muito facinho, né? Geralmente até algumas garrafas vem escrito. Então, vamos supor que era um refrigerante qualquer. Aí eu não sei falar o nome refrigerante em inglês, que também é quase o mesmo nome em português, né? Aí o que que eu faço? Eu aponto o dedo na prateleira e digo que quero aquilo ali e pago, não é isso? Então, uma forma de se comunicar, né? Através do gesto, das expressões. Você acha que a tecnologia pode auxiliar a comunicação? Sim ou não? E como? Sim, hoje nós temos até o Google Tradutor, né? Que é o Google Translate, que ele faz a tradução. Inclusive já existem aplicativos hoje em dia que você pode falar no celular, na sua língua,
Aí você escolhe, por exemplo, o inglês e ele traduz, e a outra pessoa que você está falando, que é de um outro país que fala inglês, que não é só os Estados Unidos que falam inglês, não, viu? Até o nome inglês vem de Inglaterra, né? Na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul. São vários países que falam inglês, viu? São muitos países no mundo que falam inglês. Então, hoje existem aplicativos no celular que você fala na sua língua e ele traduz. Por exemplo, se você escolher o inglês, francês, seja qual for, e ele traduz, você mostra o áudio. Envia o áudio também para outra pessoa e ela fala na língua dela e você recebe de volta a tradução, né? Que interessante, né? Como a tecnologia está tão avançada. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei umas perguntinhas mais ampliadas, né? Para poder analisar, mas como eu já analisei ali, eu vou passar aqui, viu? Tem aí no livro de vocês também, vocês podem dar uma visualizada. Vamos ao que interessa, né? O texto a seguir é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos e linguísticos para contar uma história. Leia e divirta-se. Aqui para mim tá um pouco pequeno, né? Mas para vocês aí deve estar maior no livro, né? Acho que não. É isso aí, ele tá conversando aí, vocês leiam bem direitinho, tá bom? Que se vocês vão precisar ler para poder responder a atividade de vocês. Vocês estão vendo que tem um personagem aí. É isso, tem vários personagens. Dê uma observada aí, dê uma olhadinha. É isso, observe o que eles estão fazendo aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cenas, né? Isso, cada quadrinho desse aí tem uma cena diferente. No primeiro quadrinho tem acho que não, aí depois definitivamente não, aí ele não. Esse é um pouco melhor. Ele, depois isso, perfeito. Calvin e Haroldo, né? Aí tem aqui. O que é agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Bill Watson, felino, selvagem, psicopata, homicida, São Paulo. Certo? Para compreender o texto agora. Nós vamos para compreender o texto. Só que eu vou colocar aqui, tem ele um pouco maior nas outras páginas. Ó. Tá aqui o textinho que nós acabamos de ler. Que vamos agora para a história em quadrinho. Com compreender o texto. Um pouco de conversa. Converse com seus colegas. O que você conhece? Você já conhecia o personagem Haroldo? Vocês conheciam esse personagem Haroldo? Se vocês conhecessem já, vocês vão dizer sim. Isso aqui são os quadrinhos bem famosos, né? Talvez algum de vocês já conheça ou tenham visto em algum livro. Se sim, vocês vão responder que sim. O que o Haroldo é de Calvin? Vocês vão dizer o que ele é do Calvin, né? Se ele é um amigo, se é um animal de estimação, se é um amigo imaginário. Onde a história acontece? O que Calvin quer? Você costuma acompanhar os adultos nas compras de casa? Eu tenho certeza que vocês acompanham, né? Geralmente supermercado, quando vão numa loja, né, que vende roupa, brinquedo, tenho certeza que vocês devem acompanhar, né? Mas cuidado para não ficar pedindo tudo, né? Nós já conversamos sobre consumismo infantil. A gente só precisa do básico, que é o que realmente importa. Fica pedindo que comprem coisas para você, como o Calvin, o que eu acabei de dizer, né? Vamos para a compreensão. Fique sabendo, cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais como estes. As expressões do rosto e do corpo dos personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário mostra o lugar onde se passa a história e as cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa. Essas respostas aqui, dessas perguntinhas aqui, gente, são respostas pessoais, certo? Vocês vão responder aí, respostas pessoais, mas vocês têm que responder cada uma delas. É a primeira questão, certo? Então, no caderninho de vocês, vocês vão copiar essas questões aqui, vão responder e me mostrar.
Esse Fique Sabendo aqui, esse quadrinho não precisa copiar não, viu? Ele tá aí só para poder dar instruções para vocês e ajudar no entendimento. Agora nós vamos pro próximo slide. Continuando a segunda questão, ainda aí na página 63. Viu? Conforme eu for passando o slide, vocês vão tendo que passar a página de vocês também, viu? No livro. Conte a um colega o que foi narrado na história de Calvin e Haroldo. Agora responda. O que você contou que não está escrito nos balões de fala? Porque a gente sabe que às vezes tem uns balões de fala, mas a gente imagina mais coisas, né? O que deve ter acontecido lá. Vocês não vão contar para um colega porque a gente não está na sala de aula, mas vocês podem conversar com o irmão, com a mãe de vocês, o pai. Vocês podem contar. Olha, mamãe, olha, papai, ou então o irmão de vocês. Aconteceu isso, tal, tal, na história. É uma historinha bem pequenininha, dá para vocês contarem. Aí vocês escrevam aqui o que vocês contaram para os pais de vocês, ou para o irmão, seja quem for, que não está ali no quadrinho. B. Qual narrativa foi mais longa? A contada por você, agora que você está explicando o que você leu, ou a dos quadrinhos? E por que ela foi mais longa? Qual delas foi mais longa? Tenho quase certeza que vai ser a de vocês, né? Porque deve ter mais detalhes. Essas respostas aqui também são pessoais, viu? Ok. Vamos passar aqui. Agora nós vamos para a página 64, onde tem a continuação daqui das atividades. Eu coloquei elas duas juntas aqui do lado para vocês saberem quais são as páginas, 64 e 65. Mas eu vou passar aqui elas um pouco mais detalhadas, maiores, né? A história está dividida em duas tiras. Observe atentamente a de cima, essa daqui. Vocês já devem ter lido aí. Aí observem atentamente. Coloquei ela bem grande aí, coloquei só a tirinha. Para agora a gente ir para essa é a terceira questão, para a gente ir para a letra A, certo? Responda, letra A. Quem está olhando para Haroldo? Quem é que vocês acham que está olhando para o Haroldo? Vocês vão responder quem é, viu? Tem aqui o tracinho na frente para vocês responderem. Vocês vão responder no caderno de vocês. B. Por que os quadrinhos mudam de cor? Tem uma explicação, né? Bem fácil. Se vocês prestarem atenção nos dois quadrinhos, vocês vão saber por que está mudando de cor, né? Na próxima aula a gente traz as respostas para poder saber se vocês acertaram. Além da mudança de cor, quais são as outras diferenças entre os quadrinhos e o que elas revelam? Certo? A gente sabe que está mudando as cores, mas outra coisa também está mudando, né? Elas estão revelando alguma coisa. O que será? Não é isso? D. Qual é a intenção do autor ao usar balões de fala, além de expressões corporais? Ele usou balões de fala, né? Você já conhece os balões de falas que nós vimos na aula anterior, tá bom? Por isso que eu coloquei aquele slide bem explicadinho, porque o livro de vocês ele já vem direto aqui com exercício. Então, naqueles que eu passei para vocês anteriores, ele explica bem mais direitinho. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhadinha lá de novo, no slide da aula passada. Porque o link permanece aí no grupo. Pronto, agora vamos lá para a página 65. Quarta questão. Releia o terceiro quadrinho da tira superior. Observe a forma como a palavra não está escrita. Como a palavra não está escrita. Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Certo? Não tem lá a palavra não? No terceiro? Não é isso? No terceiro quadrinho da tira superior, na de cima, ele escreveu assim, não, não é isso? Não. Como se estivesse dizendo, tivesse meio indeciso, né? Já dei quase a resposta. Certo? E fique sabendo, nós temos aqui outro quadrinho do Fique Sabendo. A escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais, que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações das personagens diante de algum acontecimento. Quinta questão. Explique a fala de Haroldo no último quadrinho da história. Certo? Lá na tirinha de cima, no último quadrinho, quando ele diz isso, perfeito, vocês vão ter que explicar essa fala dele. Tá certo?
Não, no caso aqui foi do Haroldo, né? A do Haroldo no último quadrinho. Não é da última tirinha, não, viu, gente? É lá no finalzinho mesmo, quando ele diz assim: gente grande não tem gosto. Por que vocês acham que ele disse isso? Tá bom? Eu tinha olhado aqui no de cima, mas é lá de baixo. Por que ele disse isso? Aí vocês vão responder. Agora nós vamos para a sexta questão, aí na página 65. Releia esta fala de Haroldo. Isso, perfeito. O que ela significa na história quando ele diz isso, perfeito? B. Que sentimento é expresso nessa fala? Qual é o sentimento que ele tem na hora que ele fala isso, perfeito? E C. As frases usadas por Haroldo são interjeições. Escreva frases que substituam essas interjeições. Viu, gente? Que a interjeição é quando há uma expressão que se admira, certo? Tá admirado, tem uma expressão de surpresa, que dá ênfase, que é bem mais forte. Tá bom? Fique sabendo, novamente. Nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente, elas são acompanhadas pelo ponto de exclamação. Então, fica fácil vocês identificar onde estão as interjeições, certo? Aí, agora nós vamos para as informações. Use o livro didático de português como suporte das páginas 60 a 65. Certo? Da página 60 até a 65. A nossa videoaula de português está terminando por aqui.